Olá, minha aluna, olá, meu aluno. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você está vendo, assistindo este vídeo. Estamos falando aqui da disciplina da administração da produção e operações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma semana de aulas. E aí, então, dando continuidade a este modelo que eu venho utilizando, vou gravar então esta videoaula e deixarei ela disponível para vocês lá na plataforma. Envio o link pelo Moodle para que vocês então possam depois assistir de onde vocês estiverem. Além deste material, esta semana também eu disponibilizarei a você, minha aluna, a você, meu aluno, um material para que você também reforce através de uma leitura. Então, meu muito obrigado, e como eu tenho feito, eu desligo a câmera a partir dos próximos slides para que então este vídeo não fique muito carregado no momento em que você estiver estudando no seu periférico. Agradeço, muito obrigado por enquanto. Pessoal, eu quero dedicar essa aula como se fosse um podcast, mas um podcast com imagens, né? Para que você reflita um pouco do que então a gente estudou nestas últimas semanas. E a gente vai falar do modelo geral da administração de produção, mas vamos falar um pouquinho mais uma vez da própria disciplina como um todo, né? Basicamente, minha aluna, basicamente, meu aluno, se a gente for ver numa característica tradicional de estudar essa disciplina, ela sempre foi focada naquilo que a gente chama de piso de fábrica. O que é? Onde os produtos são literalmente produzidos, né? Então aí a gente fala do que? Da utilização de máquinas e é óbvio usando os processos então pré-estudados, né? Agora o que é importante a gente pensar, né? Pouco, nenhum valor era dado efetivamente a serviços, porque a gente já falou na aula passada desta inclusão de serviços, né? Então, o estudo desta disciplina tratava de um estudo aplicado ao modelo industrial, que literalmente surgiu o quê? Lá naqueles dados primórdios anos do século XX, como a gente falou anteriormente, e que então era voltado basicamente aquilo que a gente já viu naquela linha traçada dos processos de produção e também de engenharia, né? Só que aí o que é importante destacar, minha aluna, meu aluno? Com o que a gente fala de surgimento daquilo que a gente enaltece das novas formas de produzir, e aí se tem muito a entrada do Japão, que é aquilo que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, através do toyotismo, e aí então o Japão surgindo como um grande player, como uma nação de produção no cenário mundial, isso a partir então dos anos 70, né? E aí, o que a gente começa a ver? O enfoque também de serviços começou a ter esse valor que eu estou falando, não só a característica do produto, né? E aí, então, ele passa a ser observado em outras áreas de atuação do homem, né? Que até então a gente não tinha isso de estudo, né? Que não somente uma fábrica, né? Mas aí agora a gente começa a enxergar também a característica do estudo dos hotéis, dos hospitais, dos transportes, dos serviços de pós-venda, né? E aí então, por quê, pessoal? Porque eles começam a aparecer para resolver o quê? As soluções da administração da produção. E aí, neste caso, o que é importante a gente colocar? Muitas vezes a produção sendo entendida como a prestação de um serviço, que é o que eu enalteci, inclusive, na aula passada, né? Então, o que é importante, pessoal, para a gente adentrar aqui ao modelo geral da administração da produção que eu quero colocar para vocês, né? A gente tem um estudioso que é o Nigel Slack, né? Que de fato ele é um destes grandes pensadores dessa disciplina, né? E ele mostra a função de produção presente, obviamente, nos mais diversos tipos de organização. E aí o que ele traz? Né? Essa interatividade, ou seja, essa forma de interagir intensa com todas as áreas, com todas as funções e não única e exclusivamente a área de produção.
Minha aluna, meu aluno, veja que este é o modelo geral da administração da produção e todos os componentes que de fato fazem parte da análise, obviamente, de todo este ambiente produtivo. Então, se a gente for pensar, a própria administração da produção nada mais é do que, pessoal, o que significa, né? Resgatando também o que eu já tinha trazido para vocês, né? A forma, então, como estas organizações, como estas empresas, estão exatamente produzindo o quê? O seu bem, que é o seu produto, ou então prestam exatamente o seu serviço, que é o que a gente identifica aqui, ó, neste momento final. E aí, o que a gente pode colocar, pessoal? As roupas, a comida, os livros, o avião, a televisão, o celular, o hotel, como eu falei há pouco, o hospital. A gente está vivendo bastante disso nesse momento de pandemia, né, pessoal? Nunca se falou tanto em hospital, né? Tudo isso, de fato, foi produzido por uma determinada empresa, por uma determinada organização. E é claro que seguiu exatamente um método, que é o como eu apresento aqui para vocês um determinado método, né? Então, para bem entender o significado efetivo disso que eu vou dialogar com vocês, centre a vossa atenção neste modelo aí da administração da produção, que é o que você vê neste instante, nesta videoaula, né? O que basicamente a gente tem que entender, pessoal, e vamos reforçar aqui. A gente tem os recursos de entrada, ok? Que é o que a gente vem dialogando sempre, né? O input, tudo bem? E estes recursos de entrada, eles vão ser o quê? Transformados. Então, eles têm exatamente uma estratégia efetiva de produção. E também estes recursos que serão utilizados, obviamente, na transformação como um todo. Então, nós vamos ter aqui situações que serão utilizadas, obviamente, nesta produção como um todo, minha aluna. Como um todo, minha aluna. E o processo, então, de transformação, ele leva exatamente o quê? Aquela transformação da qual a gente já falou anteriormente, já até coloquei a definição clara, né? E aí, então, que é o que vai sair da empresa, que é exatamente isso que é o output, como bem, que é o produto, ou como, então, o serviço. E tudo isso, de fato, pessoal, inserido no quê? Num ambiente. Este ambiente, que pode ser um ambiente o quê? Regional, o estado de São Paulo, a região sudeste, nacional, o Brasil, né? Continental, América do Sul e América do Norte, ou então para o mundo todo. Nós temos muitas companhias brasileiras hoje que de fato têm os seus produtos distribuídos e entregues para consumidores no mundo como um todo. Tudo bem até aqui, minha aluna? Tudo bem até aqui, meu aluno? Então, estamos centrando num entendimento mais ampliado deste modelo geral da administração da produção e, é claro, também, né, trazendo exatamente um pouquinho para que nós possamos rememorar o que a gente já tinha estudado lá atrás, tá? Agora, para a gente fechar aqui, o que a gente precisa entender literalmente, pessoal? Que a função denominada produção, ou seja, ela vai trazer o quê? O que ela representa? Ela representa, de fato, a junção de muitos recursos que são, obviamente, destinados à produção desse produto e à produção desse serviço. E a administração da produção significa o que então, pessoal? O conjunto de todas essas atividades. Então, observe, a função produzir é a reunião dos recursos, ou seja, aqueles itens que são destinados a produzir o produto ou serviço. E a administração da produção nada mais é do que o conjunto das atividades, o conjunto das decisões.
Eu vou além, pessoal, o conjunto, inclusive, das responsabilidades. Do que, pessoal? Daqueles que de fato estão envolvidos e que têm a sua parcela, né, de representatividade junto à gestão da produção. Ok? Beleza? Então, por enquanto é isto. Neste slide, continuem acompanhando aqui com o professor. Então, minha aluna, então, meu aluno, a função de produção, ela tá aí, ela faz parte do quê? Disso que eu acabei de falar para vocês, né? Ela faz parte do que a gente chama de tripé, né? Ou seja, né, são todas as funções centrais de uma empresa. Então, a função de produção, número 1, a função de marketing, número 2, e a função de finanças, número 3. Estas são as funções centrais de uma empresa. Na sequência, explico as outras, tudo bem? Então, a função de produção que a gente já falou, ou seja, você tem lá o recurso que vai para a produção do bem, né? Produção do produto e produção do serviço. E aí tudo isso, obviamente, apoiado pela própria administração da produção. Já, pessoal, no número 2 aqui, onde eu estou colocando o laser pointer neste momento, que é a função de marketing, a gente tem que pensar também na inclusão de vendas. Se você estudou marketing num determinado momento, você vai ver que as funções de marketing estão muito baseadas no que tange o quê? Trazer ao mercado, informar, né, ao mercado os produtos e serviços que de fato são produzidos por aquela empresa. Então, literalmente, fazendo o quê, pessoal? Com que sejam o quê? Gerados pedidos por parte dos consumidores. E para isso, então, são utilizadas estratégias ancoradas num conjunto de ferramentas que faz acontecer o marketing. Então, se você estudou num determinado momento isso, você já deve ter ouvido falar no mix de marketing, no composto de marketing. Ou seja, é isto que faz operacionalizar o marketing, que faz acontecer o marketing. Então, vou ter lá o produto, vou ter lá exatamente quanto que ele vai custar, vou ter lá o P de praça, que é onde que ele vai ser distribuído, e é claro, o P de promoção, que dita o quê? Quais são as ferramentas de comunicação que vão ser utilizadas. Então aqui, quando a gente fala dessa função central denominada função de marketing, a gente não tem que pensar única e exclusivamente em marketing, tá, pessoal? Mas também como vendas, ok? Porque de fato inclui vendas no que se diz respeito, né, a ter este pedido, obviamente, por parte dos consumidores. Já onde está o meu laser pointer neste momento, na função aí denominada função de finanças, pessoal, o que é importante a gente identificar nessa função central da organização? Essa função, pessoal, vai auxiliar então no quê? Nas decisões econômicas. Ou seja, auxilia no quê? Na administração dos recursos financeiros da empresa. Então isso é muito importante. Então, de fato, olha que interessante aqui, pessoal. A função financeira nada mais é do que usar então os recursos, o dinheiro da empresa, né, para que de fato sejam tomadas decisões sábias da forma efetiva financeira. E tudo isso, então, pessoal, pegando aqui a canetinha, né, vai exatamente contribuir, né, para esta função denominada então função da produção, que vai então atender as necessidades dos clientes através do que, pessoal? Da produção de um determinado produto, da entrega de um determinado serviço que foi então solicitado através de um dado produto. É muito interessante quando a empresa ela tem como este objetivo a satisfação do cliente, né? Então, de fato, esse é um objetivo em que as empresas devem ter como meta, né? Não só vender, 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 mas sim buscar satisfação. E essa satisfação, ela ocorre, então, sem sombra de dúvidas, com, obviamente, este tripé, né? Ou seja, três funções centrais da organização. Porém, pessoal, o que é importante nós pensarmos aqui? Além, obviamente, destas três funções que vocês acabaram de ver aqui com o professor neste instante,
tem muitas outras que também são importantes para que de fato ocorra, para que de fato haja a existência de uma determinada empresa, ou então para que a própria função da produção ocorra, né? E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês duas funções extremamente de relevância. Então aqui, pessoal, a função, acompanhem com o tique do professor, que é a função de pesquisa e desenvolvimento, também conhecida como P&D, né? O P de pesquisa, o E comercial e o D, né, de desenvolvimento, que reflete o que, pessoal? Aqui a gente tem que pensar o seguinte: quem que irá criar os novos produtos? Quem que irá criar os novos serviços? E de que forma, então, gerar o quê, pessoal? Os futuros pedidos por parte dos clientes. Então, essa área específica, essa função, vai exatamente trazer o quê, minha aluna? Vai exatamente trazer o quê, pessoal? Os novos produtos e os novos serviços. Olha, eu trabalhei na Philips durante 14 anos, na área de telecomunicações. E a Philips é uma empresa anglo-saxônica, né, holandesa. E aí o que ocorre, pessoal? Essa empresa ela tinha um laboratório imenso que pensava 10, 15, 20 anos à frente. E esta função denominada P&D era uma função muito estratégica. Por quê? Porque estava trazendo soluções de produtos e serviços para os anseios, para as necessidades das pessoas num futuro próximo. E para a gente finalizar aqui, minha aluna, finalizar meu aluno, onde está agora o último tique do professor, a função, obviamente, de recursos humanos. Esta função, como função central de uma empresa, o que a gente tem que pensar aqui? Ela literalmente garante o que, pessoal? A disponibilidade do recurso do quê? De mão de obra. E aí, ou seja, ela encarrega-se também do que? Do bem-estar do funcionário. Então, número 1, vai contratar o funcionário e número 2, vai cuidar também do seu bem-estar. Então, o que a gente vê das empresas no que se diz respeito à contratação de gente, a garantir disponibilidade de recursos de mão de obra para que as pessoas possam trabalhar e também preocupar-se, obviamente, com o bem-estar do seu funcionário. Hoje a gente vê muitas empresas nesta função de recursos humanos que criam N campanhas contra o tabagismo ou outras situações que vão enaltecer exatamente toda essa preocupação de bem-estar efetivo com aquele que presta serviço na empresa. Tudo bem até aqui? Beleza? Estamos vendo então esta videoaula de administração da produção e esta ênfase então neste modelo que há pouco eu enalteci e o tripé das funções centrais de uma organização. Minha aluna, meu aluno, para a gente fechar, volto aqui àquela figura colocada do modelo geral da administração da produção. Por que eu quero colocar isso, pessoal? Porque se a gente for ver de forma técnica, a própria função da produção envolve o mesmo conjunto de atividades para qualquer tamanho de empresa. Então pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, pode ser uma pequena empresa metalúrgica do bairro X, pode ser uma empresa média no que se diz respeito a uma cidade e pode ser uma empresa gigante, como há pouco que eu falei para vocês, da qual eu trabalhei, que é a Philips. Então a gente enxerga que essa função de produção envolve o mesmo conjunto destas atividades, todas que vocês estão enxergando aqui, que o professor mostra através dessa andança aqui com o seu laser pointer, pessoal, que de fato isso está em qualquer tamanho de empresa. Só que aí, o que é importante? Na prática, o que ocorre, pessoal? Em empresas que são pequenas e médias, a gente tem ali um conjunto próprio dos seus problemas. E aí é claro que isso começa, inclusive, pela própria situação da necessidade de uma pessoa assumir distintas atividades. Então, numa empresa pequena, numa empresa média, aquele recurso
humano, aquelas pessoas que vão trabalhar aqui, né, de fato acabam fazendo muitas coisas. Então você já tem aí uma característica de problema, né? E que é distinta, por exemplo, de uma grande empresa. Porque numa empresa grande você vai ter lá um número gigante de funcionários, né? Outra situação também, pessoal, que a gente tem que identificar dessas características peculiares de empresas pequenas e empresas médias, né? O que é importante a gente enaltecer, né? Muitas vezes tem uma impossibilidade do que? De disponibilizar um profissional para cada área. Por isso que ele acaba absorvendo atividades de outras áreas. E é o que grande parte das vezes não ocorre em grandes empresas, né? Então as grandes empresas, elas saem à frente, obviamente, por esse contingente de funcionários que de fato trabalham para a companhia. Tudo bem? Beleza? Então aqui eu fecho exatamente esta análise do modelo geral da administração da produção, falando, obviamente, dessa característica técnica no que se diz respeito à função de produção, que ela é igual, o conjunto de atividades, que é o que vocês veem aqui como um todo, para todo e qualquer tipo de organização, porém, no que eu mencionei há pouco, na prática, em pequenas e médias empresas, a gente tem a situação aí da quantidade menor de funcionários, a indisponibilidade e que estes funcionários, em grande parte das vezes, têm que fazer muitas outras coisas, muito mais atividades do que aqueles que estão ali dentro de grandes corporações, dentro de grandes empresas. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, eu agradeço mais uma vez, desejo a você uma excelente semana, agradeço por você ter assistido esta videoaula e nos encontramos então na próxima semana. Por favor, não deixem também de estudar o material que o professor vai deixar como um material apostilado. Meu muito obrigado e até breve.